Pronto, estamos ao vivo. Boa tarde a todos, né? Agora já é boa tarde, né? É um prazer, uma honra estar aqui mais uma vez nesse espaço que a Escola Estadual Educador Pedro Cia acabou criando, né? Lembrando que a Escola Estadual Educador Pedro Cia é localizada na cidade de Santo André, e nós iniciamos um projeto, né, idealizado pela coordenadora Ruth, que tem como objetivo trazer para cá, para esse espaço, as boas experiências, as boas práticas que os professores lá da nossa escola têm praticado durante esse período da pandemia. É óbvio que várias outras boas práticas elas foram realizadas em anos anteriores com as aulas presenciais, só que nesse contexto a gente está trazendo aqui as boas práticas que estão sendo realizadas durante esse período da quarentena. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o professor Celção, né, o professor de Física e professor de Tecnologia. Hoje ele vai conversar com a gente um pouco sobre as boas práticas que ele está realizando, né, nesse período da quarentena. Então, professor Celso, pode se apresentar? Boa tarde, né, pelo horário. O professor Júnior já apresentou, né, meu nome é Celso. Leciono, né, na escola Física e Tecnologia. E é isso, já vou adiantar. Eu fico nervoso, estou mais consiga realizar bem a entrevista, porque eu já estou tremendo. Tá tudo certo, Celso. Finge que, igual eu comentei com você, finge que tá nós dois conversando e ninguém tá vendo, né? Então, tipo, a gente finge que tá no espaço onde a gente tá trocando ideia como colega de trabalho, sem problema algum, tá bom? Beleza? Mas o pior é que eu sei que estão. Eu tive que me enganar, vou falar que não está ao vivo, aí ela tranquilo. Ó, assim, a gente vai começar fazendo algumas perguntas, né? Eu, assim, agradeço todas as pessoas que estão nos acompanhando, as pessoas que já começaram a curtir, a dar amém na nossa live. E muito obrigado mais uma vez para quem está acompanhando a gente, né? Um abraço para todos vocês que estão vendo agora ao vivo, para quem vai ver isso depois. Então, um abraço para todos vocês. E lembrando, esse programa ele tem como objetivo trazer, né, evidenciar as boas práticas que os professores da nossa escola, do Educador Pedro Cia, estão realizando, beleza? Então, vamos lá. Celso, é o seguinte, o seu projeto, né, é um projeto que trabalha algo que é, assim, bem interessante mesmo, muito interessante mesmo, que é a questão da construção, da criação de uma página na internet, né, um site, utilizando uma plataforma específica, e aí, dentro desse site, foram abordados alguns assuntos bem interessantes, como, por exemplo, cyberbullying, e como, por exemplo, empreendedorismo, e o que eu quero perguntar para você é o seguinte, né, o porquê, qual foi a necessidade, né, onde é que vocês enxergaram a necessidade de criar uma página na internet, né, como é que vocês chegaram à conclusão que era necessária a criação de uma página na internet para abordar esse tipo de assunto? Bom, conclusão, hoje trabalhando, né, tem um grupo de tecnologia, eu, o professor Ciro, o professor Josafá, e a professora Ruth. Nós somos nós quatro aqui. Essa equipe de tecnologia. Então partiu a ideia da gente pegar temas, como você mencionou, empreendedorismo, cyberbullying. E desse tema, gravaria um vídeo, porque a gente tem que trabalhar com tecnologia que temos, né? Celular, o computador. Então, nós pensamos em gravar os vídeos como proposta de trabalho para a tecnologia para as 3 séries, né? Aí a ideia surgiu na conversa do grupo mesmo, né? E como estaria vídeos muito bom, né? Bom.
muito bons mesmo, e divulgar, né? Para divulgar, sabe, aí em grupo mesmo, veio a ideia do site. Então, divulgação. Os alunos verem, né? O outro está fazendo, né? Uma exposição. E essa troca, né? Que a gente trabalha, né? Precisa de desenvolvimento mesmo. A gente quer que contemple não somente a parte cognitiva, acadêmica, intelectual, mas além desse tópico, né, a gente busca privilegiar o desenvolvimento, né? Como físico, social, cultural, emocional. Dessa nós está evoluindo nesses aspectos aí, pelo distanciamento, né, da pandemia. Né? A gente tem que atrair os alunos. E é mais fácil você não fazer nada do que trabalhar. Então, a gente fica sempre buscando meios de fazer o aluno vir com uma formação. Então, esse faz que essa busca da participação de todos. Perfeito. Eu vou agradecer aqui algumas pessoas que estão ajudando a gente na parte técnica, né? A professora Jaqueline, ela comentou aqui que está dando um eco, né? E aí eu peço desculpas se de repente tá falhando a conexão, se de repente está dando eco, mas às vezes o sistema ele meio que trola a gente, e às vezes tem alguns probleminhas assim técnicos, né? Mas vamos seguir, né, com a nossa entrevista mesmo assim. Eu acho que em algum momento estabiliza e para de fazer esse eco, tá bom? Bom, Celso, é o seguinte... Opa. Quando eu falar, se eu ligar o teu microfone, às vezes... Tá. Aí eu vou fechando o teu... Vamos ver se esse é o problema. Beleza, tá tranquilo, de boa. Celso, é o seguinte, ó, uma outra questão levantada aqui para a gente conversar quais foram as plataformas que vocês acabaram utilizando para realizar essa ação, né? E como é que vocês chegaram à escolha? Porque eu vi lá que vocês criaram uma página em uma determinada plataforma. E aí eu queria saber como é que vocês iniciaram essa busca para a escolha dessa plataforma e como é que vocês chegaram à conclusão de que essa plataforma era mais apropriada para poder fazer essa apresentação dos trabalhos que vocês realizaram. Bom, o foco, né, foi desenvolver atitudes positivas, né, que resultassem em conhecimentos, né, melhorassem habilidades, essas coisas e tudo, né. E nessas atitudes, a gente buscando essa capacidade de relacionar, né, o conhecimento com a habilidade, né, acabamos pensando, assim, da situação, problema, né, que eles vão viver de hoje para frente, né, das situações, e vou falar uma pra você, assim, se você quer deu liberdade para os alunos interagir, e nessa interação deles, as propostas vão saindo, então não tem um começo, um meio, um fim, é um círculo, sabe? Então, a gente estamos inseridos nesse círculo. Infinitos pontos ali, infinitas ideias, infinitas sugestões, né? Então, pelo menos nessa parte aí, a gente permitiu a criatividade. Então, do site mesmo, a escolha, a gente foi lançado as propostas e os alunos pesquisaram. Então, eles optaram por fazer as escolhas. A gente sempre deixa, eu pelo menos, deixo sempre eles livres. Eu não fico pressionando, eu não faço pressão. Pressão é igual eu falei, produção é pressão. Eu sei que tem sistemas assim, de fazer pressão, cobrança, mas você tem que ter o diálogo como principal fonte de argumento. Então, o site foi surgindo assim, de conversas. Então, não teve um começo, meio, fim. Aí os alunos se interessaram, teve os que puxaram, eu faço, e acabou fechando quem fez primeiro. Que tem uns que falam que vão fazer, né, mas ainda está no processo, né, e já tem uns que já tem mais habilidade. Então, explorando isso deles, né, essa capacidade desse relacionamento, né, entre as áreas, né, foi isso daí. Então, as atitudes, né, vão além do saber ler e escrever
nesse momento. Então, a interação maior mesmo, eu dou tudo eu dedico tudo para os alunos. Eu não vou falar assim, eu dei ideia, ou X, Y deu ideia. Partiu do conjunto. Então, a gente está trabalhando o conjunto. Então, não saiu a ideia de uma única cabeça, é o do conjunto. Então, foi construindo tijolo por tijolo, né? E superando desafios, né? E nesse aprender a escutar, que é muito importante, né? Que foi preparado o aluno, né? Para conseguir resolver esses problemas, né? Que a vida lhe oferece, dando oportunidade deles estarem pesquisando, desenvolvendo esse lado também. Então, essa ponte que a gente faz, essa conexão com o todo, né? De que maneira? Né? Fazendo uma apropriação do próprio conhecimento do aluno, do que está ao entorno dele, e gerando disso uma boa prática. Acho que foi mais ou menos nessa vertente, assim, que caminha as coisas, assim. Beleza. Bom, ó, Celso, é o seguinte, uma outra questão é que, assim, o site, eu tive a oportunidade de ir até lá, né, e uma curiosidade para todos que estão acompanhando a gente, devido a esse trabalho que está sendo realizado pela escola, então eu acabo conhecendo o trabalho de todos vocês, né, então é bem interessante isso, porque eu acabo conhecendo mais a fundo o trabalho de cada um dos professores que estão aqui, porque eu pesquiso antes de fazer a entrevista, né, para poder formular a melhor questão, direcionada, enfim. E aí eu estava observando lá, são temas muito presentes no nosso cotidiano, né? Então, tem a questão do empreendedorismo, mas também tem a questão do cyberbullying, que é algo que é presente, recorrente no nosso cotidiano. O mundo contemporâneo tem passado por esse problema do cyberbullying, dessa disseminação do ódio, da cultura do cancelamento das pessoas através das redes sociais. E aí eu queria saber, né, como é que aconteceu essa seleção dos temas? Como é que vocês chegaram à seleção desses temas para poder colocar nesse site? Os temas, o grupo de tecnologia, cada professor pensou em um. Né? O Josafá pensou um tema, o professor citou outro, e eu, no caso, o cyberbullying foi meu. O Cílio foi empreendedorismo. Então, cada um tem, para que cada pessoa trabalharia, né, melhor aquele tema com o aluno. Não que eu não trabalhasse, por exemplo, o aluno quer perguntar algo sobre empreendedorismo para mim. Eu foquei no cyberbullying, né? Mas se quiser perguntar, estava livre também. Então, nós dividimos assim. Então, se o aluno tivesse uma dúvida no cyberbullying, quisesse saber mais, pesquise. Eu fiz live sobre cyberbullying, sobre bullying em si, né? Preparei lá um vídeo e tal. Então, nós apresentamos aos alunos isso daí. Então, o aluno foi dividido para eles fazerem por série, cada série ia fazer um tema daqueles. Era obrigatório fazer um tema por uma série, né, uma sala, teria que fazer os 3 temas, desenvolver os 3 temas. E nós fizemos uma live, né, deixamos lá vídeos para eles verem e teve essa interação, na troca de ideias, né, na procura do aluno ou nossa mesmo, ver se o grupo às vezes não estava meio parado. E eu tive o controle do cyberbullying. Eu achei muito interessante uma coisa, né, mas o cyberbullying, eu peguei os terceiros anos, né, por exemplo. No cyberbullying lá e os demais temas, então eu também que tomar conta dos terceiros anos, as terceiras séries eram minhas, né, o professor Cílio estava com as primeiras séries e o Josafá com as segundas séries. Dos terceiras séries que eu acompanhei mais, nós formamos grupos, né, então dariam 16 grupos. 16, são 12 grupos. E 11 apresentaram o trabalho. Um grupo apenas ficou de fora. Cerca de 10 pessoas não fizeram o trabalho. Dos terceiras séries, que é o que eu fechei, que é onde que eu aplicaria a menção para eles, sabe? A menção do bimestre. Então, eu acompanhei as minhas séries, terceiras séries. Um grupo apenas de 11, 12 ficaram de fora. O restante todo participou. Então, foi muito rico, eu acho, nessa parte de participação deles. Eles gostaram de fazer, porque eles estavam fazendo vídeos, fazendo brincadeiras, né? Eles estavam se divertindo para fazer, né? Então, eles gostaram.
Então, de 12 grupos que eu teria, eu tive 11. Lá, se você olhar, parece que são 10, mas tem um grupo que fez o próprio site. Um grupo dos terceiros que fez a criação do site. Então, ficou um grupo apenas de fora. Então, achei muito rica essa participação deles. Então, o interesse foi grande. E a abordagem deles sobre o tema, né, do cyberbullying e os demais também, eles sintetizaram bem, né, incorporaram e apresentaram ideias, sugestões, foi muito legal. Então, com acesso, né, a essa tecnologia remota que foi proporcionada, né, nesse acesso a bens culturais, não só, os alunos não ficaram só como espectadores, né, eles forneceram subsídios, né, para o desenvolvimento desse trabalho que estão realizando no tempo de pandemia. Então, achei muito, 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 muito interessante. Perfeito, Celso. Seguinte, ó, ainda nessa linha de conversar um pouco sobre cyberbullying, eu tenho uma outra pergunta relacionada a isso, né? Celso, como é que você deixa claro para os estudantes como é que acontece o cyberbullying e como é que a gente pode evitar ele? E uma outra questão também, como é que dentro desse contexto que a gente vivencia de informações correndo livremente pelas redes sociais, como é que a gente estabelece, né? Qual que é o limite entre a liberdade de expressão e a agressão virtual? Então, eu queria saber como é que vocês acabam trabalhando isso nas aulas de tecnologia. Então, na parte da... Desliga o microfone. Que dá um eco danado. Na parte de tecnologia e demais também, a gente trabalhou muito a questão do respeito, né, ética, respeito, isso daí nós trabalhamos muito. E, igual eu falei também, e a prática do próprio aluno, né, os dizeres deles, as vivências, histórias que eles contaram, foi o que deu o alicerce para o crescimento do título, né, do trabalho de cyberbullying, né. Para a abordagem, como o cyberbullying era meu, eu comecei falando sobre bullying, de uma maneira, no aspecto geral, né, sobre o bullying, os efeitos dele, tudo. E aí eu passei depois para a parte cibernética, né, para a parte do cyber. Aí junta-se, né, o bullying com o cyberbullying, e foi nessa crescente aí. Então, nós falávamos das problemáticas, né, do que acontece com o agressor, com o oprimido, e foi bem interpretado por eles, né, porque eles deram bastante exemplos, né, com desenhos, né, eles faziam, né, a pessoa agredida lá, um grupinho, tirando sarro de uma pessoa porque ela é gorda, um exemplo, sabe? Então, eles deram vários exemplos, fizeram animações legais, né, que dá até para conferir no site, né? Você entrando no site, você consegue ver os vídeos lá. Então, foi muito legal isso daí. E eu falei das terceiras séries, né? As primeiras séries também fizeram em peso o trabalho. Quem menos fez, assim, um pouco deixou a desejar, foram as segundas séries. Mas é coisa da fase deles agora, né? Desse momento, né, que estamos vivendo aí. Mas foram muito bem trabalhados, eles fizeram com muito ânimo e incorporaram, entenderam. O meu ponto de vista, que ajudou, né, para a diminuição dessa prática do cyberbullying, que eles brincam entre eles, né, às vezes até como brincadeira, eles percebem que pode estar magoando alguém. Então, eles diminuíram muito isso daí, até eles comentaram depois, né, no feedback que eles deram, né, eles falaram que gostaram de todos os trabalhos, eles deram um bom feedback. O retorno nosso foi muito significativo. A minha próxima pergunta é justamente nesse sentido, Celso. Como é que foi recebido, né, pelos estudantes essa ideia de trabalhar o cyberbullying, sabendo que é algo que é recorrente e que a gente acaba presenciando tanto no mundo adulto quanto e principalmente no mundo adolescente, né? E eu queria saber como é que foi o feedback dos estudantes da nossa escola e se houve algum feedback de alguém de fora da nossa escola. Se alguém de fora da nossa escola acabou acessando o conteúdo e fez algum comentário sobre o assunto, se foi bem recebido pelas pessoas, se teve algum outro professor que acabou fazendo algum comentário.
Não, de fora, externo, o comentário que eu recebi foi de parabenização sobre o trabalho, né, sobre o tema, e eram professores, né, de outra escola, até um falou que ia fazer semelhante, né, com a escola dele, sabe? Então, foi difundido assim. Então, uma parte positiva, né, que, né, não é algo nosso, né, que é geral, você colocou na internet, já é de todos, né? Então, tem gente que gostou e disseminou essa prática por aí também, na escola deles, né? Então, esse daí, o externo foi esse daí, né? Mas, já do aluno, como eu comentei, né? Eles gostaram, né? Muitos falaram que brincavam muito, que diminuíram as brincadeiras, porque não percebia, né? Não se colocava no lugar do outro, né? Então, eles desceram um pouco das tamancas, né? Saíram do sapato, né? E pisaram em solo firme, né? E olhou o próximo como igual, como semelhante mesmo, né? Então, alguns teve bastante comentário nesse sentido, né? Para mim, de se colocar no lugar do outro. Então, achei muito interessante também, que vários comentários foram nessa vertente. E é algo, né, que a gente precisa muito, né, nesse tempo de pandemia, né? Se pôr no lugar do outro, né? E um dar a mão para o outro, né? De longe, né, não pode chegar próximo, né? Mas tentar um se abraçar para se erguer, né? Porque não é fácil, não. Igual eu estou tremendo aqui para falar na câmera, imagina um aluno que está lá na casa dele, sem o professor somente à distância, na aula somente, né, interativa pela internet, que seja, né, os meios aí que ela tem, essa falta, né, do colega próximo, tudo mais, né, como nessa ausência, como ele está se portando. Então, eles não relataram dessa forma, né, mas eu sentia no comentário de muitos que eles gostaram por ter vivenciado, ter presenciado o trabalho dos colegas. Então, também foi um outro comentário bom que eles fizeram. Mas a maior parte foi isso daí, de se pôr no lugar do outro e de ter tido, observar o trabalho do colega, né? Ter visto alguma coisa que o colega fez e aparecendo lá, né? Foi mais na interação mesmo. Celso, perfeito. E uma coisa que é interessante a gente perceber é que a gente acabou se reinventando, né? Todos nós, professores, acabamos aprendendo muito com tudo isso que aconteceu. Eu costumo dizer que se dá para dizer que teve um lado positivo na pandemia, eu acho que talvez seja essa questão de nós termos aprendido a manusear, a aprender técnicas, né, de edição de vídeo, de edição de áudio, de formulação de questionário eletrônico, enfim. Então, a gente aprendeu bastante coisa, só que todos nós, obviamente, enfrentamos alguns desafios no decorrer desse período. Eu queria saber, né, durante o processo da elaboração desse site, e aí parando para pensar, quando a gente pensa em site, a gente pensa em algo que, de fato, demanda tempo, demanda pensar como ele vai ser organizado. E eu queria saber qual foi o maior desafio que vocês acabaram encontrando ao passo em que vocês começaram a desenvolver esse site. Então, né, esses múltiplos meios, né, eletrônicos de convivência, né, no começo foi muito difícil. Eu não tenho problema mais nenhum em fazer um vídeo, publicar algo, criar um blog, eu não tenho essa dificuldade. Eu tenho dificuldade com ficar olhando para a tela. Eu não gosto até falei, dei a sugestão para você, né? Ver se alguém tem essa dificuldade, você falou que ia, né, pensar, de estar gravando para depois colocar ao vivo, né? Porque eu fico muito tímido. Com os alunos já me soltei um pouco, né? Até comentei com você antes, socializar com os demais. Com os alunos, eu abro a tela, vou falando meu bom dia, né? Meu bom dia, dou lá meu bom dia para eles, vou cumprimentando-os, felicitando, fazendo alguma graça com eles, e depois aí eu começo a passar meu PowerPoint, que aí eu me escondo atrás do PowerPoint, eu só sei que está só a minha voz, eu não estou vendo aquele monte de carinha, eu não estou vendo nada. Eu fico com vergonha, então aí eu consigo me soltar. Então, meu problema não foi tanto muito com a tecnologia em si, aí,
múltiplo meio eletrônico foi mais pessoal mesmo, né? Meu psicológico mesmo, né? De eu ter esse entrave com gravação. Tanto é que eu estou mais cego aqui do que você imagina. Eu não sei nem para onde eu olho, assim, só para cá, só para lá. Né? E a nossa entrevista foi em cima da hora, assim, né? Foi corrida, né? Foi espontânea, né? Para quem já fez, já fica sabendo que está sendo espontâneo, né? Não houve uma preparação, né, anterior, está sendo ao vivo e a cores mesmo isso daqui. Não pegou de sopetão, mas é assim mesmo. Então, essa metodologia, né? Tão problemática, né? Às vezes eu achei até que o aluno teve mais problema do que eu. Porque quantos alunos eu não tive que entrar no sistema do SED, modificar a senha deles, fazer para eles terem acesso, tem várias coisas lá que tive que ficar fazendo. Aí tem aluno que fala, não está entrando. Aí você começa. Qual o e-mail que você está entrando, qual o programa que você está entrando, atualiza, liga o celular, desliga. Aí vai indo, aí daqui a pouco você tem até que entrar no sistema por ele, aí para dar certo. Então, a gente tem a visão de que eles têm muita facilidade, né, com o celular, eles tiveram mais problemas, não todos, né, de entrar do que a gente. O Classroom, coça a cabeça até hoje, alguns aí, falam, não consigo, você tem que mandar o link para o cara. E aí assim vai, né. Então, a gente acabou dando esse suporte, né, de organizacional, né, mesmo a gente sabe que a gente trabalha, né, prática leitora, escritora, resolução de problemas, né, e tudo associado ao entorno do aluno, mas o entorno do aluno deu esse problema, então, de tecnologia com eles, não com todos, não estou falando no geral, mas eu tive problema com muitos alunos aí, questão de e-mail, né, e tudo a gente trabalhou, né, tenta trabalhar com bom humor, eu sempre tento trabalhar brincando com eles, aí eu traio eles sempre para mim só brincando, né? Às vezes um outro fica bravo porque eu uso muito eles nos meus exemplos de brincadeira, então às vezes fica meio assim. Eu falo, só eu, professor, toda hora eu. Eu pego, por exemplo, o Kleber Ian, tem que puxar uma corda, o Kleber Ian vai puxar a corda. Tem que tirar uma bola, o Kleber Ian vai tirar. Sou eu que atiro, professor, sou eu que pulo. Eu falei, você. Mas nada, né, fazendo bullying com ele, não é isso. Mas ele acha que sempre eu pego o exemplo ele que gosta de falar mais, né, então eu pego ele por ele falar muito. Mas é assim, então a gente vai brincando e levando na brincadeira, associando com fatos históricos, com a realidade do dia a dia, do nosso entorno, é assim que vai. Não tem segredo, essa boa prática vai surgindo, a gente vai fazendo, às vezes a gente não divulga, né? Eu mesmo não faço muita coisa, não sei divulgar, não fica fechado comigo mesmo depois, né? Então, essa prática aí, né, de ter montado esse grupo de tecnologia, se deixasse eu sozinho nas terceiras séries, que eu tenho as terceiras séries, então eu faria vários trabalhos, vocês talvez não iam ficar sabendo o que eu fiz. Eu sou meio fechado para isso daí, eu não gosto muito de... Parece que você está querendo mostrar algo, ficar mostrando, eu já sou mais fechado nisso daí. Eu prefiro que o aluno goste do que eu ficar falando, não, fiz tal, fiz isso, fiz aquilo, fiz isso. Olha que bonitinho, não gosto disso não. Prefiro ser meio... Celso, e assim, né, ainda que você, né, de alguma forma se sinta tímido, né, em trazer as boas práticas, em falar sobre o que você está fazendo, mas o pessoal aqui está amando, né, o pessoal está até comentando aqui, eu coloquei alguns comentários, né, falando sobre a contribuição que você teve, né, então a Pamela, eu acho que deve ser a Fabi que deve estar utilizando o perfil da filha dela, né, então falando sobre a contribuição maravilhosa que você acabou dando, né, para a escola como um todo e para outras escolas, né? Então, saber, por exemplo, que o seu trabalho já está alcançando outras escolas, que outras escolas estão fazendo trabalhos semelhantes aos seus, é muito positivo porque dá aquela ideia, né, para de repente para aquela, porque assim, às vezes a gente está ali, né, pensando e não consegue elaborar uma ideia nova, e de repente vem uma ideia de fora e aí acaba de alguma forma quando ela entra, ela pode até ser readaptada, enfim,
Então, foi muito bacana, né, ouvir de você, que você, por exemplo, está dizendo que teve um colega seu de uma outra escola que fez um trabalho parecido, né, e agora, a partir desse momento, com várias pessoas ouvindo o que você está dizendo aqui agora nesse programa, que esse programa, inclusive, também é uma boa prática, né, esse programa é uma boa prática porque ele está divulgando as boas práticas dos professores. Então, ainda que a gente se sinta um pouco tímido, né, é interessante trazer isso porque sai, né, dali do nosso entorno e acaba indo para o mundo, né? Uma vez que está aqui, está para o mundo assistir. E aí não é nem por fama, né? É mais por uma questão de repente, ajudar um colega que às vezes está com algum tipo de dificuldade, aí surge alguma ideia a partir da ideia que nós tivemos, ou uma adaptação da ideia que nós acabamos elaborando. Celção, eu tenho mais duas perguntas aqui para a gente finalizar essa entrevista. E aí, a penúltima pergunta é a seguinte: qual que é a grande vantagem que você acabou enxergando ao passo em que você começou a utilizar esses recursos digitais que nós estamos utilizando? Então, assim, a gente sabe que tem a desvantagem do distanciamento e tudo mais, mas eu queria saber qual que é a vantagem em utilizar esses artifícios e, principalmente, né, no caso do site que você acabou criando, qual que é a grande vantagem em ter essa possibilidade de usar esse recurso digital? Tudo tem os prós e os contras, né? O digital, né? Você contém uma velocidade maior, você consegue ter um resultado ali de aprendizagem, né? Mas você não tem também o controle desse aprendizado. Você está transmitindo, né? Você faz uma aula, mesmo que seja interativa, né? Você está lá com, sei lá, 25 alunos lá, você está dando uma aula lá com 25 alunos, 20 alunos. Eles ficam fechados, né? Eles não abrem a tela, e também se abrir, você não consegue ver todos eles, então você não tem a noção do geral. Mas você sabe também, na contraponta, que eles estão te ouvindo. Você pergunta lá, Júnior, aí você vai, porque às vezes o cara dá uma saidinha, né? Então eu sempre vou chamando eles. Então, mais assim, então eu tenho a facilidade de passar o conteúdo e sabendo que eles estão ouvindo, estão prestando atenção, e depois eu passo algum exercício e tal, eles fazem, e eu tenho feedback futuro, né? Na hora que eu faço a correção junto com eles, a gente vai discutindo e vendo o que aconteceu e o que não aconteceu. Então, a gente também fica sabendo quem se empenhou mais, quem se empenhou menos ali nos feedbacks. Mas também tem aquele cara que é tímido que não vai falar, igual eu, assim, eu ficaria quieto lá no meu canto e pronto. Então, tem todas essas vertentes aí. Então, a tecnologia ajuda na disseminação. Eu consigo atingir vários ao mesmo tempo, né? Vários interessados que entrarem, por exemplo, nas nossas lives, quiserem entrar, estaremos atingindo, né? E posso deixar gravado, ele pode assistir depois, igual você falou que depois você vai colocar no YouTube, né? Colocar um link no YouTube. Se colocar no YouTube, ele vai ficar lá, quem acessar lá vai poder ver a qualquer hora, a qualquer momento. Então, não fica naquele espaço. Mas, em contraponto, fica faltando, né, a interação entre os próprios alunos, né, a troca de experiência entre eles ali no convívio, né, no dia a dia, o tete-a-tete, o olho no olho, e isso falta. Então, a gente tem essas vantagens e desvantagens. Então, e essa falta da presença mesmo, né, do afeto, assim, mais caloroso, de dar um abraço, de dar o olho no olho. Hoje não pode abraçar, não sei, mas voltando a tempos atrás, de dar um abraço no aluno, bater na mão dele, assim, dar um toque na cabeça, isso aí não pode. Mas a gente faz, né, brincando, mas essa daí é a falta. Então, a parte cibernética tem esse lado da agilidade, você deixar armazenado, a pessoa pode consultar a qualquer hora, qualquer horário, mas também você perde o contato, que eu acho que é uma coisa muito rica esse contato, né? E sei que hoje não podemos mais fazer, por enquanto, né? Não sei quanto tempo vai demorar isso, trabalhar em grupos, por exemplo, presencialmente. Você coloca lá 4 alunos juntos, 5 alunos, para eles criarem, desenvolverem algo. Então, não vai poder. Mas isso daí é muito rico e nós estamos perdendo nesse momento de pandemia, né, nesse aspecto. Mas eu acho que por aí.
tem as vantagens, né, os pós e os contras. Beleza, Celso. Uma outra coisa que ainda sobre esse site que vocês acabaram criando, eu queria fazer a última pergunta já para encaminhar para o encerramento. Essa experiência que você obteve com a construção desse site, né? De que maneira você pretende reaproveitar num possível retorno das nossas aulas presenciais? Então, ao passo em que ocorrer o retorno das aulas presenciais, de que forma isso pode se encaixar nas aulas presenciais? Nas aulas, vamos imaginar o normal lá de fevereiro, né? De que forma isso pode ser encaixado, a elaboração de um site pode ser encaixado dentro das aulas presenciais, da aula de tecnologia e de física? Bom, na questão do site, né, igual eu falei, a participação, elaboração, criação, né, parte do grupo, né, mas, assim, teve o empenho dos alunos. Então, o site tornou-se, né, universal para a gente estar utilizando. Você pode falar de incluir algo no site. Para o próximo ano, né, para 2021, ou eu vou manter um site, ou eu vou criar meios como blog. Eu estava pensando mais no blog agora. Fazer como um blog por causa de uma interação maior, assim, eu acho. Então, essa parte de tecnologia eu utilizaria, assim, em forma de blog para o próximo ano. E é tudo do momento. A gente precisa perceber como está o momento, para falar assim, vou planejar, já criar o ano que vem. O ano que vem, como vai estar? A gente vai estar com 10, 20, 30, 40, porque a gente vai estar trabalhando. Ainda vai estar com todo esse medo, vai ter vacina, a vacina vai ter funcionado. Então, esses momentos de incerteza, a gente tem que pensar muito para planejar. Esse planejamento, então, tem que ser muito bem pensado no momento que há de vir, né? Então, eu falei do blog pensando já numa normalidade. E caso não esteja normal, eu tenho que ver qual a situação, qual o problema que eu vou ter ali na hora para resolver. Né? Ver qual que é o erro, qual que é o acerto do momento para a gente estar desenvolvendo e atuando ali para melhorar isso daí. Mas isso deve ter que ser no sentido calor mesmo. Como que vai estar o aluno com a volta, o que ele vai estar pensando, o que eu posso estar esperando dele naquele momento, como que eu vou atuar certinho na parte de recuperação. Eu sei que estão fazendo um twister aí de matérias, né, para uma ir completando a outra, mas como que ele vai estar absorvendo, então tudo também tem que ser no sentido também, sentido no momento também, não só, a gente vai planejar antes, mas muita coisa vai acontecer no momento. Então, a parte de tecnologia, nesse ponto, é fria. Se eu falar assim, eu vou fazer assim, assado tecnologicamente, eu vou estar achando que seria frio, não vai estar muito caloroso o meu pensamento junto do momento. Então, eu vou ter que sentir também o momento, vou ter que sentir como está o nosso alunado, como está o sistema, né, todo educacional lá da unidade escolar, vou ter que sentir o momento. Vou planejar, já vem um planejamento pré-moldado, vou adequando a ele, mas eu vou ter que sentir pessoalmente, eu preciso sentir também, para adequar coisas, para falar para vocês o que eu vou fazer corretamente o próximo ano, eu vou ter que sentir. Mas minha ideia do blog é de criar um blog. Um site eu deixaria para colocar os trabalhos para socialização. Perfeito, Celso. Ó, você viu? Nem doeu a entrevista. Foram 40 minutos aqui e foi tranquilo. Ah lá, você tá bem, tá sorrindo, não passou mal. E eu falei, eu fico cego, falando, o que eu estou falando, o que eu caminho certo ou não. Vamos conversar antes. Uma hora que vai ser na hora. Tudo vai depender do meu estado de espírito, foi o que eu te falei, né? Eu não vou ficar calculando, não. Vai ter que ser no estopim ali, né? E como foi colocado lá no grupo da escola, eu vi que várias pessoas foram falando, sucesso, não sei o quê. Lixa, agora aí que eu tremi mais ainda.
Por isso que eu falei, você tinha que ter me enganado, só que lá não teve jeito, né? Eu fico cego, Júnior, eu foco, sabe o que eu fico vendo? Fico vendo que o meu celular é da Samsung, eu fico lendo Samsung ou fico olhando a garrafa de café que está ali, fico assim. E não consigo olhar você, porque me dá muita aflição, não no caso de você, me dá aflição olhar na câmera. Eu sei que eu tô pelo celular, do computador é pior ainda, que fica vindo aquela luz assim, né? Aí eu fico mais cego ainda. Então é nervoso. Eu devia ter falado ontem com aquela psicóloga sobre isso, né? Mas ontem era como era com os pais, né? Eu deixei para lá. Mas valeu. A psicóloga Dorothy, não sei se é Dorothy ou Dorothy, mas valeu. A conversa foi boa também. E eu tô sorrindo para não chorar. Bom, ó, eu quero agradecer todo mundo que passou por aqui e deixou alguma mensagem, né? Vários professores passaram por aqui, fomos visualizados por muitas pessoas, Celso, então, assim, pode ficar tranquilo que muita gente viu a gente, né? Se seu medo era que a gente fosse visto por muitas pessoas, nós somos vistos por bastante pessoas, sim, mas, assim, o pessoal sempre com muito carinho com você, sempre mandando energia positiva, elogiando o seu trabalho, né? Pessoas falando o quanto você trabalha bem, né? O quanto você ajuda a nossa escola, ajuda os nossos estudantes e os professores. E foi ótimo ter você por aqui para poder compartilhar com o mundo a boa prática que você elaborou junto com a área de tecnologia. Então, eu agradeço todo mundo que esteve por aqui, agradeço mais uma vez a oportunidade de poder ser o apresentador, o âncora desse projeto, né? E um cordial e carinhoso abraço para todos vocês. Celção, pode dar as suas últimas palavras aí antes da gente se despedir. Eu só tenho a agradecer, né? Obrigado pela paciência, né? Deu 43 minutos, é muito longa essa live, né? 43 minutos. E de vocês estarem vendo uma pessoa extremamente nervosa que bailou nas palavras, né? Às vezes eu via que saía, voltava, mas é pelo nervosismo, né? E da questão aí, Júnior, que eles falam assim que é muito bom, essas coisas aí, é porque o Celção é Celção, né? Celção... Não, estou brincando. Muito obrigado para quem me agradeceu aí, quem fez alguma felicitação, que eu não estou lendo nada. Se eu ler alguma coisa aqui, eu paro, eu travo. Eu falei, eu estou olhando para garrafa de café e o meu Samsung ali, eu estou para lá e para cá. Então, se alguém escreveu algo, eu não li, se alguém falou, o som não aparece, né? Mas eu só agradeço, vou acreditar no que o Júnior falou, né? Que pessoas agradeceram, então eu agradeço novamente a vocês de volta, né? Muito obrigado e fiquem com Deus. Então é isso. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, Celção. Até mais, viu? Tchau, tchau. Até mais. Tchau.